Joy or happiness, success or failure, peace or dismay. The foundations of our life rest on the words we receive. A word of hope and guidance, translated from the Temple of Solomon in Brazil. You are listening to A Word of Faith with Bishop Macedo. Look at this field of wheat. It's certainly one of the most beautiful scenes we could ever imagine. But don't fool yourself. In among the wheat, tares are also grown. Can you tell them apart? To the naked eye, it's almost impossible, because as they grow, they are identical. This is why, in his parable, the Lord Jesus taught his disciples that only time would show the true identity of each one. Let both grow together until the harvest, and at the time of harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. That's when we see the difference. When wheat is ripe with fully formed grains, it bows down with the weight of its grains. But the tares, which are poisonous, produce no grain and do not bow down. Instead, they are clearly seen among the stalks of wheat because they stand up straight. This is the time of separation. The tares are pulled up, and the wheat is gathered into the barn. When we look at a crowd of people in a church, everyone appears the same. They all pray, sing, raise their hands in worship, and even speak of the things of God. But only those who are born of the Spirit have fruits of righteousness and bow down, like the wheat, before the will of God. But Christian tares are proud and do not accept discipline. They do not bow down, but stand up straight because they like to appear holy while their inner selves are full of poison. It will always be this way. Wherever there is wheat, there will be tares, to confuse, to poison, and if possible, to even cause the wheat to be pulled up and thrown into the fire. Only time will reveal what is inside each one. When we go through battles and deserts, when we are shaken up and even crushed, we reveal who we are inside. If we are wheat, fruit appears and remains. But if we are tares, we will refuse to bow down and reveal our true selves. Olá, meus amigos. Hello, my Deus dear abençoe a friends. todos May God bless you all abundantemente em nome do abundantly Senhor in the Jesus. name of Jesus Christ. Mas And essa bênção this blessing, depende it da depends crença, da fé on your belief and nas palavras faith dele. upon His Não se words. esqueça. Don't you forget Não that. adianta eu It is abençoar not você enough for me to se bless you você não if recebe, you se don't você não aceita, receive, não se if you submete don't accept à palavra de Deus. or submit to God's E word. aí, então a bênção So fica then the parada blessing no meio do caminho, is digamos assim. along the way Bem, and stuck. A escolha é cada que Each faz. one of us, we make Então, choices. a minha vida So my life é fruto is fruit da escolha of the que eu choice fiz. that I made. Eu fiz porque, I made obviamente, that Deus me choice mostrou because God o revealed to me certo the e o right errado. and Eu wrong, escolhi o certo. and I chose what is E right. até hoje estamos And aqui, until graças today, a Deus. We are here. E é isso que nós And this is temos what we tentado have been trying passar to para as pass pessoas. on to people, Transferir, to transfer, especialmente você que está especially for you sofrendo. who find yourself Você suffering. talvez diga assim, Maybe you say, bicho, but Bishop, eu não sei se tem mais jeito para mim, I don't know if there is a solution porque for eu me, já fiz tantas escolhas because erradas. I made so many Eu já bad fiz choices. tanta coisa errada na minha I vida made so much que wrong things that só em pensar just to think já on it, I sinto can already vontade de feel cair, to drop down, desaparecer. to disappear. Bem, Well, tem jeito para você there também. is a solution for you. Não, Deus God, continua sendo Deus. Deus continua He is still sendo God. amoroso. He is still Deus loving. continua sendo God is paciente. patient.
justo, He is just, mas ele and He is also, quando nós nos voltamos when we para ele, turn ele to him, se volta para nós. He turns to us. Foi isso que Jesus And that's mostrou, what Jesus ou showed, mostrou a grandeza de Deus aqui God's na terra. greatness when He was here on As earth. pessoas que vinham até People ele, that would come to Him, ele He imediatamente immediately as atendia. would answer Pode ver them. na Bíblia, pode You can reparar. read it in the Bible. Todos os que foram a Everyone Jesus, who came to ele Jesus, aceitava. He do jeito accepted que them. que The elas way vinham, do they jeito- came, the way they were. Prostituta, adúltera, Prostitutes, ladrão, adulterers, thieves, os leprosos, the lepers, todos, all todos, of them, todos, every single todo one of tipo them, de gente. all kind of people. Ele recebeu. Por He quê? received them. And Porque as why? pessoas se inclinaram Because para ele. people leaned É difícil onto Him, isso? came to Him. Não Is é it hard? difícil. No, it's not. Não é difícil. O It difícil is not hard. é a The pessoa hardest part is for a reconhecer person to actually que ela recognize that precisa they de need Deus, que ela Him, precisa that they de need salvação, God, que ela they need precisa do salvation, perdão, que ela precisa that they need forgiveness, da that mão they estendida de Deus para ela. God's hand stretched Porque out to ele them. estende a mão, Because mas a his pessoa hand is não stretched pega out, nessa mão, o que ele But the pode person fazer? is not Qual é o giving caminho, or bispo, para me holding voltar onto para this Deus? O que eu hand. tenho que fazer? You may ask, O que eu tenho Bishop, que what is the way? fazer? Você verificou For example, que Caim foi Cain, cruel, he was cruel. perverso. He was evil. Ele só olhava com He o only lado saw ruim things das coisas. with bad Ele não eyes. tinha bons olhos para He did nada. not have good eyes for Justamente o anything oposto do seu irmão. opposite from his brother Abel. Como é que você tem sido? So how have you been? Assim também? Have you been like Você tem this? sido aquela pessoa You have been crente, this kind of person está who sempre always censurando, está sempre criticizes, vendo who is o lado always mal looking das and coisas. seeing the bad side of Então, things. o que você tem que fazer? So what must O que you do? você tem que fazer em What do relação you a have Deus? to do in regards Você tem to que this? se arrepender. You have É to isso mesmo. repent. Se And turn arrepender. to God. E arrependimento And repentance, não é um it's not sentimento a de feeling remorso. of Na remorse. carta que nós lemos On the ontem letters, sobre a carta apocalíptica, in aquela Revelation, carta que that Jesus letter that Jesus, endereça he à addresses igreja de to the Laodiceia, church of ele Laodicea. disse assim, He continues porque saying, és morno e não és For frio you are nem quente, nor cold, nor vomitar-te-ei hot, da minha boca. and Você sabe que I will vomit you o out. morno é a You know that segunda lukewarm etapa do Is actually frio. the second phase Primeiro of veio o cold. quente, It is first depois hot. o quente fica Then morno, The hot becomes depois o lukewarm, morno fica and the frio. lukewarm Jesus diz becomes que cold. está a ponto de So, He vomitar says, I o will morno vomit antes you que seja out frio. of my mouth. God E ele says. diz, antes fosse And frio, before he said, antes fosse I frio, could wish you were cold or é mais hot. fácil It ajudar is uma easier pessoa to fria deal do with que a o person who morno, is porque o cold than morno the está no lukewarm. meio Because the dos lukewarm, frios, when he ele is se acha among the quente. cold, he feels hot. Mas or quando he está no meio tends to dos think he's quentes, hot. And when he is among ele the se hot, acha he conhecedor da palavra, etc. feels that he etc. is or has Bem, the knowledge of the word. O que importa But what matters is this, arrependimento. is to repent. Essa foi a primeira That palavra was the de Jesus first word of para Jesus to às pessoas. the people, to Arrependei-vos. repent. João Batista disse, John the Baptist, arrependei-vos. He spoke of O que é o repentance. arrependimento, então? And what is Se to não é repentance if it's um not remorso. a feeling of remorse? Arrependimento Repentance é algo is assim. something like Você this. You não tem que sentir. don't feel anything. Você não tem que don't need sentir to feel arrependimento. Repent it. Não. Or repent. Or Você repentance. tem que ver, You need reconhecer to que você recognize está errada, that está you are errado. doing wrong. Você tem que reconhecer And you have been o seu wrong. orgulho, You must recognize sua your own pride, prepotência. your own Você tem que ego. reconhecer que você é uma pessoa que You have to acha isso, recognize acha that aquilo e pensa que Because só you think porque acha this or que tem que think of ser that, aquilo. because the way ou you que é think you aquilo. are. Então, So, meus caros, friends, arrependimento, a primeira coisa que repentance, você the first vê thing uma on pessoa repentance arrependida é que ela is that they reconhece recognize os seus erros. their own
mistakes. Ela reconhece os seus erros. They Ela não recognize. justifica, não. They don't justify Ah, the eu errei mistakes. por causa disso, eu Oh, I errei por did causa this daquilo. because Não. of that. No. Ela reconhece. Eu They errei. recognize I did Eu tenho wrong. errado. I have been Eu wrong. tenho falhado. I have been making mistakes. A culpa não é de fulano, And it's not Beltrano ou anyone's Cicrano. fault but Eu mine. sou a culpada. I Você am verifica to blame. que So, quando Eva comeu a when, fruta e deu for para example, Adão, Eve ate the fruit os dois and caíram em gave to tentação Adam, and both of them e fell. Deus perguntou And God asked, por que eles fizeram isso. why they did Então, that? Adão Adam disse, said, foi "It a was mulher que o senhor me the deu. woman you gave me, he said. Como se no fundo, As if indiretamente culpasse a indirectly Deus. he was A blaming mulher que o God. senhor me deu. Oh, it was the woman you gave me. E quando Deus falou com Eva, when God mas foi asked Eve, a serpente que me enganou. What happened? Oh, it was the serpent Quer dizer, who betrayed joga me. a So culpa para cima do outro. one was blaming. Como é que uma pessoa Another. que acha how que can a o outro person that é culpado das suas faltas, Is blaming others vai of se their arrepender? mistakes will ever não repent. tem como se arrepender. There is no way to Primeiro repent ela tem que like reconhecer o seu Because pecado, o first you seu erro. must recognize your mistake. Não vamos aqui you're wrong. entrar em questão And let us not sobre here argue quem errou who ali. made a mistake Muitos or vão not. dizer que é Many Eva will que say it was errou, Eve, que não Eve devia was ter feito wrong and aquilo. she shouldn't have Outros eaten vão the dizer, mas Adão fruit. também errou. But others De will say, no, fato, Adam is the one who at Eva- fault. Eva But foi enganada. Eve was Ela era deceived. pura. She Ela was era como uma pure, criança, she inocente. was like a child, E ela innocent. ouviu a voz da And serpente she heard the voice of E the ela- devil through the serpent. por conta da sua And because infantilidade, of immaturity, atendeu essa voz. leaned ela on foi enganada. to make that mistake. Mas Adão And não foi enganado. she was deceived. Adão não Adam foi enganado. Adão was not sabia disso. deceived. Adão ouviu a voz Adam de Deus. Olha, heard não the coma daquela voice of fruta, God daquela saying, fruta porque "Don't o dia eat que você the comer você vai fruit, morrer. for the day you eat, Então, you will Adão die." havia ouvido a voz de Adam Deus. already knew the command Se a gente fosse about that julgar fruit. So if we qual were to seria o mais judge pecaminoso who ali, was- eu diria if que we were seria to o judge Adão. their case, I would say Adam Porque was ele the greatest fault. tinha ouvido a Because voz he de had Deus. first heard God saying, Ele tinha ouvido. not to touch. E a Eva tinha And ouvido a Eve voz dele. Had heard Adam's Tinha voice. conhecimento que não Had deveria, porque knowledge ele that he passou o couldn't touch recado para because ela. he, Mas Adam, ela passed não on to atentou. her Mas ele não, ele the ouviu a message. voz de Deus But com Adam clareza. received from God E essa é a the situação. direction. So Muitas this is the pessoas case. mornas, The lukewarm, elas ficaram the lukewarm mornas people, they are porque lukewarm simply acharam isso, acharam because they aquilo thought, it e was, I thought it was começaram like this, a or I thought it tentar was like that, conciliar, and they combinar began to a sua fé affiliate their com o mundo. faith with the world. Igual o Began to Raimundo. mix Um pé na igreja, outro no with mundo. a foot here Então não in dá. the world and one foot Não há in the como. church. And there is no Não há way. como a pessoa, There is no way for a enquanto person, estiver as long as they are arrogante, enquanto pride, conservar proud, o seu as long as orgulho, o they seu achismo, remain ela with vir se their arrepender. life in this way, Antes dela se arrepender, they ela will never tem repent. que reconhecer And que ela é before pecadora. repenting, Ela they pecou. must recognize that they Ela are pecou. a sinner. Eu sei que o diabo I know contribui that the para devil isso, mas contributes, o diabo continua. but O Satan diabo e ele is sempre still vai fazer esse Satan and trabalho. will O trabalho always dele do é um this trabalho kind of sujo. work. Mas quem tem But a the cabeça one no lugar, who quem has tem their juízo, mind, obedece who a has palavra de wisdom, Deus. obeys God's voice. Então, se você So, quer voltar if you want to ao turn, jardim do if Éden, you want minha to amiga, meu amigo, return, let's say to the se garden você of quer Eden, retornar, if you want to return, começar uma vida nova, and to nem have a é new uma vida life, nova, to primeiro have a new você tem que life, se arrepender. first Porque you é o que must Jesus diz repent. assim Because para that's what ele, Jesus says através da carta to the à church Laodiceia. of Eu Laodicea. repreendo e castigo As a many todos as I quantos love, I amo. rebuke and chasten. Sê, pois, zeloso Therefore be e zealous arrepende. and repent. Deus fala para os So mornos, God speaks to the lukewarm arrepende-te. to repent. Então, o arrependimento, So primeiro to é repent esse, is like é this. Is to reconhecer recognize o seu pecado, your reconhecer o seu mistake, orgulho, your pride, reconhecer a sua to prepotência, recognize reconhecer que você your acha ego, os outros to inferiores recognize a that you você, think that reconhecer others que are você está inferior, acima dos outros, or that you are above reconhecer others. Is que to você é recognize um zero that you are
à a no esquerda. one, a Você não é um nobody. nada. You are nothing. Nada. Nothing. Independentemente dos seus Regardless cursos of your superiores, não degrees, importa. it does not Não matter. importa se você It does not é uma matter pessoa if you are graduada a ou person não. with Se graduation, você é uma if pessoa you are a de person sucesso ou não. of success Não or not. importa It se doesn't você é matter uma pessoa if you are a reconhecida person pelos who is outros. Mas recognized diante by de Deus others. você é But before barro, God, you are tanto quanto clay, eu. just like Nós somos myself. todos We are all barro. made of clay. E bota barro nisso. And we E só we are pela like this. misericórdia de And Deus by God's mercy nós only, somos we are salvos. saved. Pela compaixão By His compassion que nos dá fé, that gives us que nos faith, dá o entendimento, that gives que nos us dá understanding, conhecimento, that gives us que nos dá knowledge, o that gives arrependimento. us repentance. Arrependimento. É Deus quem nos dá o God is the one arrependimento. who gives us Então, quando você repentance. vê uma pessoa assim, So when you see a arrogante, person who is orgulhosa, e Proud, prepotente, and que arrogant, só Deus, rude, só o Espírito Santo para only tocar the naquele Holy coração Spirit to e touch their fazê-lo heart se and to arrepender, make them reconhecer to que ele não é nada. recognize that they are E nothing. Deus permite, And então, God que venha allows essa desgraceira aí, The pandemia, pandemic, for instance, coronavírus, coronavirus, justamente para just so que as pessoas that people venham may ter tempo de se arrepender. have time to repent or to turn to Him. Porque se elas não se Because if they arrependerem, don't elas padecerão, repent, e o they pior, will no suffer inferno. and they will suffer Então, in hell. Arrepende-te, So repent. arrepende-te. Essa é a This is palavra. the word. Arrepender. To repent. To Arrependimento. repent. And Você quer if you want voltar, to turn, ou melhor, or let's nascer say de better, novo, to be born receber o Espírito again, Santo, to receive the Holy Spirit. você tem que se arrepender. So you Você tem need que to repent. reconhecer You que need to você recognize está errado, está that no you are caminho wrong, errado. that you are Você going the está wrong way, numa direção errada. Você that não adianta you ter are- conhecimento da palavra because de the Deus. Não knowledge adianta of God orar, is not não enough. adianta jejuar, It's not enough to não adianta pray ser or fast dizimista, or be ofertante, tither or give offerings. fiel na igreja, fiel ao Faithful in pastor. church, faithful Se to the não pastor. houver If you arrependimento, minha do not amiga, meu repent, amigo, friends, não há salvação. there is no salvation. Então, So vamos Let us retornar. recap. Vamos pensar Let us direitinho. put this together. Para que haja For arrependimento, true repentance, a pessoa tem que a reconhecer o person seu must pecado. E se recognize você, their own mistake. você está assistindo agora And you who are esse watching this live, right now, e você está and vendo you realmente, truly say, you know, eu errei, I did eu wrong. errei nisso, eu errei I did naquilo. wrong in this way Se and você that realmente way. reconhece, If you você truly se olha no recognize, espelho it da is like you verdade, look vê que at yourself você in the é a mirror of pessoa truth que and errou, you say to você está yourself, I vivendo made o the erro. mistake and I am Isso wrong. é um So sinal de that Deus is the para você. sign of God for Ele está you. mostrando para você. He is Ele showing está falando your para você, mistake olha, and he's showing you, look, deixa disso, let go of pare this, com isso, stop this, and imediatamente, immediately e volte-se para mim, turn to me. porque o Because arrependimento é uma coisa de Deus. repentance is a matter, is a Ele thing que of nos God. dá. He's the one who gives us. Ele diz, He arrependei-vos, says, repent, arrependei-vos, repent, porque é chegado até vós o reino because de Deus. the kingdom of God is coming. Mas esse arrependimento But this repentance vem dele. Isso comes é uma from graça him, de and Deus. he gives it, Isso and é graça that de Deus. is God's Ele grace. nos dá He gives to us conhecimento the knowledge de que nós that we estamos errados. are doing wrong. Cabe a cada um It is de up nós, to each one of então, us obedecer to ou não. obey Então, or arrependimento not. não é sentimento, So it's not a feeling. Não é Repentance is not a feeling. remorso. To have Arrependimento remorse. é você ver que você But it's for you to eu estou truly errado. recognize I am wrong tenho vivido and I'm going de to forma change. errada. Aí sim, Then yes, você reconhece you isso, recognize. aí você, So then, uma vez que você once reconhece, you você recognizing olha it, para o alto, you can você lift pede, your "Oh, head meu up Deus, and you say, God, tem have misericórdia de mim, mercy porque eu on me, reconheço because I que eu recognize errei." that I have done wrong. Aí sim, And then yes, aí Deus, na sua then God, in infinita His endless misericórdia, mercy compaixão, and se compassion, volta para você will turn to e you perdoa. and forgives you. E aí sim você And fica then, livre yes, you become de free todo aquele seu from all pecado.
that sin, fica livre. you become free. Essa é And a that terceira is the fase, third phase, fica livre. to become Aí free. vem aquilo, And a then quarta comes fase the do fourth. arrependimento. The fourth result of Agora, repentance. Now, eu vou odiar I will esse hate tipo de coisa que eu this fazia. kind of action that I Então você would do. torna-se then odiosa You àquilo que você hate exactly fazia that que era errado, ao which you pecado. used Você to do odeia o before. pecado. You begin to hate Você sin. vira as costas e vai You turn your embora back to e sin larga tudo para and- trás and e put segue everything na behind fé you and de que Deus é go in contigo. faith because God is with you. Então, amiga e So, amigo, dear friends, pense bem. think about it. Coloque-se em prática. Put it to practice. Avalie a sua vida. Eu estou Evaluate falando your para life. I'm você saying this to no you sentido de ensinamento, and de teaching you, orientação. guiding you. Eu não estou I am julgando not here ninguém. to judge no one. Até porque eu In tenho que fact, cuidar, I have to vigiar a minha take care própria and vida. watch for myself. Mas como ministro de But Deus, como as servo a de God's Deus, servant, nós estamos dando recado. I'm giving you this O message. recado A para message aquele so que tem juízo, né? for Que you quer a who verdade. are Essa é, wise. essa é a verdade que This is the liberta, truth that sets one free. que leva as pessoas That a- brings ao people arrependimento. to true Ela repentance. primeiro first reconhece recognize que ela é pecadora. that they Ela are reconhece que They ela é recognize errada. that they Que não tem que are fazer making a como mistake. Adão e nem como And Eva. don't Ah, do não, like foi, Adam and Eve. foi, No, o, it was foi a so and Eva. so, it was Ah, Eve. não, foi a Oh, no, it was the serpente. serpent. Não. A Não. culpa dos seus erros Our é the sua. mistake of your sins Bispo. are yours. Eu Maybe não you say, but tive Bishop, culpa I'm quando eu fui not at fault abusada when I como was criança. Eu não abused tive as a nenhuma child. culpa. I have Eu no não tive fault. culpa de I'm ter not to sido blame to abusado be e me abused tornado um and to homossexual become a ou uma homosexual lésbica. or Por que lesbian. que So why? Deus não me livrou disso? Why did God allow Olha, minha this? amiga, Why did He set me free from that? Eu Friends, vejo da seguinte I see forma. it this way. Deus God permitiu allowed aquela atrocidade para that com você, para que horrible você act viesse so that ter today a you can have the oportunidade opportunity de um dia dizer, oh meu Deus, se o For Senhor one day you say, existe, God, if you exist, me tira dessa vida. take me out Se o of Senhor this life. existe, If you muda a minha exist, vida. change my life. Quer dizer, esse fundo de poço That bottom of você the chegou pit that you find yourself in, se deve ao fato it is daquilo que for the aconteceu, simple da fact agressão que você of sofreu that quando aggression era that you criança. received when you were Deus a permitiu child. God para que allowed você it hoje so that estivesse today humilhada you can diante dele, humble dizendo, meu Deus, tem yourself before misericórdia Him de and mim. say, God, have mercy on me. Eu fui abusado, eu I era was criança, eu abused, era I was inocente, innocent, mas but o Senhor permitiu You por allowed algum motivo que for an agora eu estou apparent reason reconhecendo for me para que eu to te conheça. recognize Porque this muitas wrong, pessoas que foram because many abusadas who were abused morreram died nos seus pecados, in their sins. morreram na sua They have vida, died with digamos, their desregrada, porque life partiram para in uma the vida wrong desregrada path. e And foram embora, they não followed the quiseram dar wrong ouvidos path à and voz never de Deus. turned, Mas never had the só opportunity pelo to fato de turn. você estar aí But assistindo just for you to esse see live this message right e now, ouvindo e tendo essa and able to paciência de me hear, ouvir, and you are falando do que patient even significa to hear this arrependimento, message, isso é a mão de Deus This na is sua God's vida, minha hand amiga. Essa é a working voz in de your Deus life na sua right now. vida, meu caro amigo. my dear friend. Então tem sim, você So, pode voltar yes, a there ser is uma nova a way for you criatura. to change Nós your estamos life, to be a cheios new de person. testemunhos We are aí filled with de testimonies out pessoas there que tiveram of as suas people vidas who had their resgatadas, lives restauradas. rescued and restored. Cheia de We testemunhos have oculares. Você pode testimonies. falar com essas You can pessoas. speak to them, Até homossexuais even que homosexuals deixaram a vida de that homossexualidade left this kind of e lifestyle retornaram à and vida returned masculina to their ou à vida normal feminina lives e se casaram. and Hoje got tem married. família, são Today pessoas they de have their bem. own family. São Today they pessoas do good. reintegradas à sociedade da fé, who are não now à sociedade in the desse new mundo. In the new São society pessoas que of têm, this world, que têm um reino in de Deus, faith, vivem no reino they de Deus live e in são God's kingdom, respeitadas e and they are consideradas. respected Nós temos and até appreciated. pastores We even have que pastors foram as well assim that were like e hoje this. são servos de And Deus, today they are serving casados, God, muito bem casados, well married felizes. and happy. Porque Deus é Because grande, não há our nada God is impossível para great, Ele. and there is nothing E Ele, impossible quando to Him. vem, quando a pessoa And se when He arrepende, comes, Ele when faz a person novas truly todas as repents, coisas, He inclusive makes a sua all things vida. new, and even your life can be made new. Inclusive você. You that are listening right now.
Nós estamos cheios de We are testemunhos filled of testimonies que falam that sobre speaks isso. about this. Então não há impossível So para it's, Deus. there is nothing impossible to God. Mas, But pelo fato just for the dele simple fact permitir que você for him estivesse to a have ouvir allowed essa you live, to então watch isso this, significa que ele it está means falando com that você. he is speaking with you. Alegra, minha filha, So be minha happy, amiga, meu amigo. my dear friends. Alegre-se, Be porque happy, Deus because é contigo. God Deus is escolheu with você. you. God Não has é com chosen todos you. que ele fala. Ele He não doesn't vai em speak busca to de quem não everyone. dá ouvidos à voz He dele. Ele is not after só those who fala don't com listen aquele to que him. tem He can only ouvidos speak para to those ouvir. who have ears to hear. Entende? Então eu So, espero que I hope that você nesse in momento, this moment refletindo sobre you a sua may vida, reflect procure in um your lugar life depois. and seek another place. Quem sabe agora mesmo, Or né? even Eu right posso now, até fazer a oração I can junto make com this você prayer nesse together momento. with you. Procure um lugar Seek a sossegado, place, a não quiet tem place, ninguém where nobody is longe de around, tudo e de todos. away from everyone. Dobre os seus joelhos, Go down on your knees curve-se diante de and Deus. bow down before Isso Him. já é And that um right sinal there de humildade. is a sign of humbleness. E deixe-me orar por And let você. me make this prayer for Você you. pode You também can orar aí, pray falar com Ele. and speak Tá with bom? God. Vamos Alright? falar com Deus Let us agora. speak with God right now. Em nome do Senhor Jesus Cristo. In Jesus' name. Espírito Santo, meu Holy Deus, Spirit, my God, eu te louvo e I agradeço give you thanks pelo privilégio for que o the Senhor me tem privilege dado that you have given de us divulgar to be able as tuas to maravilhas. share about you. Mas eu tenho visto But Lord, I have seen ainda coisas mais extraordinárias. greater things, É ver which is to com os meus see próprios with my olhos own eyes que o Senhor that you ouve a that nossa you oração. hear our E prayer. eu uno a minha And fé com a dessa I put criatura my que faith está me ouvindo, together with this assistindo nesse person who momento. is listening and watching Eu right now. uno a minha fé com ela. I put Nós my faith together. concordamos We agree right now que essa that desgraceira, these essa miséria de pecado problems, these que ela vinha sins that vivendo, they have been seja dealing agora with lavada be no washed sangue do Senhor Jesus Cristo. in the blood of the E ela Lord seja Jesus, liberta, and that they be free, purificada. purified, Ela seja uma nova and that this criatura. person be a new Ó, meu creature. Senhor, se ela estiver de My joelho, Lord, quando ela se if they are levantar, bowing down, é para when they lift up, levantar-se when para they viver stand uma up vida again, nova a partir let them de live a agora. new life from now Eu on. te peço por I tantos ask quantos For estão all orando who are por praying conosco. with us, Meu Pai, que a my tua Father, paz let your peace venha May- servir como um may norte serve na as vida a de cada uma dessas guide to pessoas. their A lives. tua paz venha That your conduzir peace may a mente, o lead their entendimento, mind, their understanding, a razão, their o reasoning, coração their heart, de toda essa gente, from each and every para one, que so o that Senhor seja you may be glorificado na vida de cada uma glorified delas. in Que their cada uma lives. delas That venha each one of servir como them may fonte, serve as assim a como o Senhor fountain, fez comigo like you did e with tem me, feito com and you tantas have outras been doing pessoas. with so many Faça com ela others. também, meu Let it Pai. be done with them. E o teu nome seja And your name be glorificado, exaltado e glorified and magnificado exalted and através magnified da vida dela. through their Em lives. nome do In the Senhor name Jesus of the Cristo, Lord eu te Jesus peço e Christ, I agradeço. ask and I thank Amém. you. Amen. E graças a And Deus. thanks be to God. Tenha paz, minha amiga. Receive peace. Receba a paz dos Receive céus. Peace from heaven. Deus é contigo. God is with you. Você está com vontade de rir aí, né? You Pode feel like rir à smiling. vontade. You can smile. Você nem entende o que está You don't acontecendo aí com understand what is você, mas happening with you right now, but eu tenho I certeza know that que é o Espírito Santo it is the Holy que está Spirit fazendo a obra that em is você. working in you right now. Vamos partir daqui So para let frente. us move forward. Daqui para trás, esqueça. Forget the past. Esqueça o que passou Forget the past e parta para and frente look ahead para for o que Deus tem what God has reservado para in aqueles store for que o amam. those who love Him. Que Deus abençoe a God todos bless vocês all of em you nome do Senhor in Jesus. Jesus' name. Até amanhã. Until Graças a tomorrow. Deus. Amen. My name is Bertha Lane. I'm 42 years old. I live in London, and the most important blessing I've received in my life is the Holy Spirit. So my life was completely destroyed. I came to the church almost dead, basically. I went through a very bad breakup in my marriage, broke down,
And so I became very depressed. I became addicted to alcohol, but that didn't help. So I resorted to just end my life, not even thinking of my 4 children. I found the church through the evangelism, people evangelizing on the street. And because they were talking about love life, and that's what caused me to be so depressed and suicidal, that caught my attention. And so I just thought, let me try this. Not long after I started attending the UCKG, the church, the campaign of Israel was announced. What caught my attention was the sacrifice that people were giving. I went full on with, the campaign, to the point that my children joined me as well. I did pray, I asked God what He wanted from me, and God revealed to me everything that was attached to me and that would remind me of the past. So literally, I sold everything, my car, my clothes, the TV, the bed that I used to sleep on, everything. My kids also joined, as I said. They also gave their toys and everything we had in the house, just because I wanted a fresh start, a new start. Put everything from my account. I wiped out my account. Literally everything I put on the altar. That was my physical sacrifice. With my spiritual sacrifice, I sought more the Holy Spirit. I slept on the floor. I read more the Bible. I fasted. I did everything that I knew I had to do and what God was leading me to do. I even actually thought at a point that I'd received the Holy Spirit within the campaign of Israel. And I ran to the pastor's wife and I said to her, I think I've received the Holy Spirit. But then because I said, I think, there was a doubt there. And that she said to me, we'll see as the fruits, the fruits will tell. Did you really forgive the people that really betrayed you and hurt you? And I broke down crying really bitterly. And that showed me that that was the thing that God wanted from me. That day, I went to the altar and I really fought with God. I was like, my God, I will not leave this place until you bless my life. I took action, of course, with regards to forgiving the people. And that time, as I was seeking and fighting for God's Spirit, God said to me, I am with you. And yes, that was really wonderful. I can say that that day I received the exceedingly great reward in my life. When I had received the baptism in the Holy Spirit, I had so much peace, so much joy, something you can never explain to anybody. It's very personal. How beautiful, how amazing I felt inside. It was pure joy and peace within me. So for you to be successful in the campaign of Israel, you have to be obedient and tell God everything, because He knows anyway. There's nothing we can hide from Him. I'm very happy. My life is complete. I'm pursuing my businesses. I'm having clients, coming along. So I can see the power of God in my life, and, I'm very happy. I would say the most important blessing anybody can have is the Holy Spirit. We can have material things, we can have people around us, family around us, but they can never fulfill the void inside that any human being has, and that is the Holy Spirit. Because I've acquired things, I've acquired blessings before. I fight every day, to pursue my salvation. It's a battle, but I stay focused and seek the Holy Spirit every day. This is how many people feel. Incomplete. What is the use of having financial success and a failed marriage? Making a lot of money and spending most of it on medicines and health treatments? Having a beautiful house and living in hell inside of it? Lying on the most expensive and comfortable bed and not being able to sleep because of depression? There is only one thing that can complete you: the Holy Spirit. This must be your priority.
When you want Him more than anything, He will give much more than you will ever want.